Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra ali, por favor, no livro de Salmos, no livro precioso da palavra de Deus. Salmos, nós vamos ler os 7 versículos, é bem rápido. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, eu vou ler aqui também no Data Show. Salmos 142, do versículo 1 ao 7. Salmos 142, do versículo do 1 ao 7. Amém? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga aí, peraí. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? Antes de você sentar, feche seus olhos. Pai, que essa palavra, Senhor, venha em encontro aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, entendendo o que o Senhor tem para nós. Pai, que tenhamos essa palavra como uma âncora para a nossa alma e deixamos ela, Senhor, paradinha no Teu Espírito. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Podem sentar, e você que vai anotar, fazer o rascunho, tem como título essa ministração na manhã, Vitória em meio aos problemas. Preste atenção, igreja. Nós vivemos dias, e quando eu falo nós, eu estou falando nós, filhos de Deus na terra, aqueles que se converteram, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que se renderam, né, ao contexto todo determinado na terra, por Cristo Jesus, a cruz, todo o processo de entrega. Ontem nós tivemos aqui um encerramento dos jovens e eu queria parabenizar a todos, que foi tremendo o culto ontem. Sabe, ontem foi festa para tudo que é lado. Eu até fiquei com medo de ficar pregado aquelas... Como é que é o nome daquele negócio que estoura? Aqueles foguetinhos ali, rapaz do céu, verde e amarelo. Parecia um comício aqui do Bolsonaro ontem, sabe? Quem olhava assim de longe pensava, então alguém, sabe, tá verde e amarelo para tudo que é lado. Mas foi muito bom. Parabéns aos jovens, parabéns ao William Luana e toda a equipe. Foi uma bênção deixar isso aqui registrado, que havia esquecido de falar. E foi tremendo. Depois, saíram daqui, depois das 10, William? Depois das 10, rapaz do céu, Dona Duna ficou só una. Porque era gente para tudo que é lado, que eu acho que a dona fugiu. Mas foi pizza, rapaz, foi para tudo que... foi muito gostoso. Fazia tempo que sabe, não tinha tido esse ambiente tão gostoso e precioso. E louvar a Deus por todos os irmãos. Então nós estamos vivendo, quando eu falo esse tempo, nós como igreja, nós precisamos deixar muito claro que existe um projeto de vida e paz para nós. Existe uma verdade que antes de qualquer coisa ela foi determinada por Deus. Existe um ambiente na qual o Senhor conhece todos os nossos dias. Já falei sobre isso também aqui no altar, que nós deveríamos começar o nosso dia orando e pedindo para Deus exatamente isso. Senhor, que eu viva hoje o que o Senhor planejou para eu viver. Mas do contrário disso também é verdade. Existe Satanás lutando para destruir todo esse projeto de Deus na nossa vida.
Existe, sabe, os principados e potestades travando as nossas bênçãos. Existem os principados e potestades lutando contra o agir de Deus. Sabe, em todos os sentidos. E essa luta, muitas vezes, a gente precisa entender que ela já foi vencida na cruz. Só que para receber ela, você tem que estar apto a isso. Porque é aquela história, Deus não vem com a sua glória no altar rachado. Deus não vai entregar algo se você não está preparado para ter. Deus não vai, por exemplo, resolver uma situação que é para você resolver. Você precisa entender que apesar de nós entendermos que a salvação é algo gratuito, mas a certificação da salvação é a nossa parte. Faz parte eu entender que a salvação Deus me deu. E não estou te falando, e eu não concordo e não hesito em falar que eu sou totalmente contra que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que funciona. Pelo contrário, a salvação, ou seja, as obras que você faz pela salvação, ou seja, não pela salvação, mas por causa dela, você é grato, você é devedor, sabe, você é alguém que, poxa, alguém morreu para que eu tivesse vida. Então, diante disso, tudo que for argumento, passa a ser um argumento barato e fajuto. Porque como cristão, nós não podemos querer barganhar algo com aquilo que a gente nunca vai conseguir suprir. É mais ou menos um ambiente de devedor eterno. Nós não somos credor de nada. Diga assim para a pessoa do seu lado, você não é credor de nada, querido. Você é devedor. E isso é uma verdade que nós, como cristãos, muitas vezes parece que a gente esquece por causa dos nossos problemas. A gente entra num ambiente onde, por exemplo, a gente começa a querer sacar coisas de Deus, sendo que a gente não tem esse depósito. Porque tudo que eu e você passamos ou vivemos é baixo dessa graça e misericórdia de Deus. Lembra, sabe? Lá atrás, quando Adão caiu com Eva, lembra lá atrás, aquela situação toda? E o projeto de Deus era que o homem não morresse, tivesse vida eterna, sabe? Tivesse com ele comunhão. O homem prevaricou nisso pela concupiscência dos olhos. Diga assim comigo, os olhos são janela da alma. E os nossos olhos, quando eles estão conectados diretamente com a nossa alma, a gente só vai ver problema. Os nossos olhos sempre vão levar a gente em problemas, em situações, naquilo que, sabe, nos afasta de Deus. São as situações, é isso por causa disso, e a gente esquece o ambiente que nós fomos resgatados. Irmãos, Cristo veio para resgatar o mundo, você está entendendo? Cristo veio para trazer o que? Uma conexão novamente ao mundo. E se você é cristão, diga assim comigo, eu sou cristão, e o meu papel é conectar. Você não pode ser uma pessoa, eu não posso ser uma pessoa onde a gente esquece disso como primazia da nossa vida. Primeiro, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que você tem não é seu. Inclusive na terra. Ah, eu tenho um carro quitado, mas o que é que você paga todo ano para andar nele na rua? O que é? IPV? Anda sem pagar o IPVA, por exemplo. 3, 4 anos, cadê o Júlio? Acho que é recolhido, né, Júlio? Aí você vai dizer para o cara, o policial, não, mas esse carro é meu. Não é não? Ah não, mas é meu, está no meu nome. Não paga o IPTU da casa para você ver. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa entender o que nós estamos vivendo nesses dias. É muito importante nós entendermos pela palavra de Deus, que sempre foi, é e sempre será a voz de Deus para nós. A palavra, ela é a direção, a palavra é a certeza, não é o que eu acho, o que eu penso, é a palavra. Agora, como eu olho para a palavra, diferencia muita coisa, porque eu posso olhar para a palavra e querer trazer justiça própria sobre isso. Eu posso olhar para a palavra e fazer dela uma coisa que talvez existe uma brecha. Isso aqui não é a lei do Brasil, entendeu? Isso aqui não é a nossa Constituição que tem brecha para tudo. Não é isso, isso aqui existe uma exatidão. É claro. E quando você olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, provavelmente esse texto aqui ele escreveu fugindo de Saul. Estava em alguma das duas cavernas que ele ficou. E ele estava num ambiente de desespero. Porque veja bem, Deus usou a vida de Samuel para ungir ele rei. Toda a construção você sabe. E de repente começou a cair as escamas de Saul. E eu falei sobre isso ontem à noite. Existem pessoas dentro da igreja que não entenderam da conversão e continuam pecando sem ter noção. Não é não ter noção. Fazem que não estão tendo noção, como Saul.
Saul desobedeceu a ordem, foi contra os princípios de Deus, mas continuou fazendo o papel o quê? Não, eu sou rei, então vou fazendo as coisas do mesmo jeito. Agora, quando Davi, que foi confrontado e foi perdoado, o que ele fez? Rasgou a veste. Disse assim, não, peraí, eu estou errado, eu preciso consertar. E aqui é um homem que tinha recebido essa palavra de Deus, dizendo assim, Davi, ó, eu sou contigo, você vai ser rei, tal, e ele não querendo ir contra a autoridade. Davi fugindo de um confronto, porque ele entendia que se tocasse numa autoridade, o que acontecia? Ele morreria. Ele fez aquela análise fria da coisa, sabe? Rapaz, todo mundo que se levantou contra a autoridade se perdeu. E é assim, irmão, desde o início até hoje. Tudo que nós não entendemos a autoridade, níveis de entrega, e quando nós nos colocamos de uma forma diferente, a gente sempre perde. Porque se Deus é um Deus de princípio, a autoridade ele leva a sério. E aqui Davi se posicionou como isso, disse assim, Senhor, eu não tenho para quem mais falar. Eu não tenho mais para quem dizer. Sabe, Senhor, eu vou começar a clamar aqui. E quantas vezes eu e você estamos numa situação onde nós deveríamos correr para um lugar e buscar em Deus uma direção, a gente faz o contrário. Veja que Davi estava fugindo e ele foi para uma caverna. Quantos problemas eu e você estamos fugindo porque não queremos resolver e a gente foge para os braços de outros irmãos que estão igualzinho a gente. Você já parou para analisar que tipo assim, ó, eu já falei sobre isso no altar. Você quer ver o pessoal quando você bota no Instagram assim, ó, no direct aparece assim, eu te entendo esse af. Quer ver quando você bota ali no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como é que é? Quem te viu passar na prova e não... Meu, onde tem um alicate? Olha ali, ó. Desculpa, gente, perdão o foco. Volta. Quantas pessoas postam coisa? Agora olha para mim, irmão. Esquece, é que eu falei demais. Era só para me ter pensado. E eu já vi isso. Preste atenção, irmãos. Isso aqui, ó. Quantas pessoas, irmãos, usam a internet porque elas se satisfazem para atacar, para ferir, para machucar, para dar indireta, para colocar situações. Irmãos, todo grande homem de Deus, quando ele foi tratado, a primeira coisa que ele fez foi ficar o quê, ó? Fala para a pessoa do seu lado, ei, irmão, zíper. Deixa Deus moer. Deixa Deus tirar a essência do que Ele quer da sua vida. Irmãos, não tem nada, olha só, olha aqui para mim, não existe lugar na terra, não existe lugar que a gente possa fugir da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que se eu for para o lugar mais profundo, lá Ele está. Se eu for para o lugar mais alto, lá Ele está. O Judson de Oliveira falou uma coisa assim, ó. Ainda que eu for para o lugar mais alto na terra, eu sei que ainda é apenas o estrado dos teus pés. Então, quando começa o agir de Deus na vida de Davi, nesse ambiente, que ele estava fugindo de algo que Deus já tinha entregado para ele. Davi, você é rei. Só que eu preciso tratar coisas em você. Como, por exemplo, quando vinha a pressão do reinado, para onde você vai correr? Quando vinham as dificuldades, quando vinham as lutas, sabe, as discordâncias, os ambientes de confronto, o que você vai fazer? Não, Davi, vai para a caverna, vai querido, vai lá. De lá você vai gritar, e quem vai ouvir sou eu. Eu não estou dizendo do ambiente de, sabe, eu não estou falando do ambiente, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero que você vá para esse lado. Eu não estou falando do ambiente onde, sabe, não, eu preciso me fechar, eu não preciso compartilhar minha luta com ninguém. Não, eu estou falando num ambiente em que você sabe que Deus está tratando contigo. Porque deixa eu falar uma coisa para você, nenhum de nós não sabemos o que Deus está fazendo. Talvez na maioria não compreende, mas saber que você precisa mudar, saber que você precisa ajustar, saber que tem algo que precisa ser rompido, saber que tem coisas que você precisa curar. O Samuel falou uma coisa sexta-feira à noite que marcou minha vida. Tem tanta gente dentro da igreja que superou feridas,
mas nunca curou elas. Tem situações que nós superamos. Eu já sou livre disso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Mas aí, sabe, alguém, parente, liga. Não vou. Não estou preparado para isso. Uma situação na empresa. Não. O Senhor me curou, mas eu não preciso estar junto. Mas fulano de tal me machucou, e o perdão, e não sei o quê. Eu perdoei ele, mas... Não. Eu perdoo é uma coisa. Agora obrigar a estar junto é outra história. Irmãos, olha aqui para mim. Cara, Jesus andou com um cara, sabendo que ele ia dar um beijo nele. Ia trair ele. Aí eu te pergunto, Jesus já não tinha perdoado esse cara? Você acha que o perdão foi naquele momento assim, vai lá e faz o que tinha dito? Você acha que foi ali? Se Jesus sabia de tudo, quantas pessoas nós descartamos da nossa vida porque eu perdoei, mas eu não quero contato. Cara, aquela situação, Deus fez você crescer tanto que agora é hora de você mostrar o Deus que você serve. Porque, irmãos, não tem nenhuma ferramenta na terra maior do que o perdão. Não existe outra forma maior de você consertar qualquer situação a não ser o amor, porque o amor constrange. O amor constrange. E quando a gente vai para esses lugares onde a gente está vivendo, sabe, tantos problemas, a gente precisa parar, respirar fundo e dizer assim, esses problemas estão servindo para quê na minha vida? O cristão não deve murmurar. Embora a sua alma esteja repleta de angústia, a sua alma esteja, sabe, longe daquilo que deveria ser, porque nós somos carne, nós temos as nossas limitações. Nós temos limitações. Nós somos feitos de carne e sangue ainda, sabe? Ninguém aqui, como diz Davi Gruber, é pó de anjo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de entendimento daquilo que o Senhor fala. E Davi, ele entrou num lugar de compreensão dessa forma. E ele começou a dizer exatamente isso. Olha o que diz no versículo 1. 1 e 2. Ao Senhor, diga assim comigo. Ao Senhor. Diga assim comigo. Não é no Instagram. Não é no Twitter. Muito menos no Facebook. Ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Rapaz, eu fico vendo, tem hora que dava assim, ó. Há uns anos atrás disseram para mim que eu tinha um negócio no estômago, né? Diz que está aqui ainda, mas não é meu. Eu não aceito isso, em nome de Jesus. Mas tem coisa assim que eu vejo que parece que eu viro um dragão, sabe? Já dá uma azia do pé do umbigo até aqui assim. Eu fico vendo gente que vai para a internet, cara. Jesus, se eu pudesse, sabe, ligar aquele off, puf. Mas não dá certo, porque se nem ele faz isso. Ele deu livre-arbítrio para todos nós. Mas é coisas que eu vejo, a falta de maturidade. Porque o texto fala que Davi, o homem segundo o coração de Deus, para quem foi que ele abriu a boca e clamou? Ao Senhor. Sabe quando geralmente as pessoas vão ao Senhor? Quando Deus coloca na frente delas uma pessoa que diz assim, ó, te endireita, faz o que é certo, daí elas vão lá e apagam tudo. Aí fica aquela coisa apagada. O que você... Não, Deus falou comigo. Depois. E aí já machucou meio mundo de gente, já tem uma situação que era só uma, ficou 3, 4, 5 para resolver. Porque não entendeu isso aqui. Diga assim comigo, se eu tenho que abrir minha boca. Agora tem que ser diferente, né? Diz assim comigo, ó. Se eu tenho que abrir minha boca ou usar meus dedinhos, é para o Senhor. Porque de nada adianta, meu irmão. De nada adianta eu e você entrar no lugar onde a gente olha para a circunstância e começa... E fica naquele ambiente de murmuração. Eu não mereço isso, Senhor. Então pede para trocar com o Senhor, então. Pede para trocar com o Senhor, então, o que tu merece. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, diga amém. Vitória em meio aos problemas é levar os problemas para Deus, porque a Bíblia diz que Davi derramou, diga comigo assim, ó, derramar ao Senhor.
Para quem você tem derramado seus problemas, abençoado? Para quem você tem derramado, em quais circunstâncias? Você sabe, coloca ali na tela para mim, Sarinha, Atos 12, versículo 5. Um dos momentos mais tremendos da igreja. Você conhece, olha só, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe, casais, essa manhã eu acordei, eu olhei para a Pri e falei, Pri, ora por mim. Irmãos, eu estou dando um exemplo de casal, mas falando de oração, poder da concordância, irmão. Poder do entendimento do que vale a oração. Às terças-feiras aqui nós passamos o dia, meu pai fica aqui o dia, às vezes tem 4, 5 pessoas que vêm aqui orar. E essa oração aqui não é só para mim, ou só para ele, ou só para alguma coisa da igreja. É principalmente para você. Tem gente que passa aqui buzinando, fala com a gente. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que move teu coração. E é sobre isso. A gente quer ter vitórias nos nossos problemas quando a gente... É mais fácil você pegar e entrar no YouTube e ver uma aula motivacional para resolver alguma coisa. E não tem nada errado quando você usa isso para os teus negócios. Agora, a tua vida pessoal, você ficar ouvindo coach, te ensinando o que é crenças dominantes. Vai ler a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. E a gente está perdido por causa disso. É tão notório isso que eles estão se perdendo nisso mesmo. Você vai ver os caras falando cada bobagem. Um esse dia disse que é melhor do que Salomão. Pelo amor de Deus. Que babaquice é essa? Desculpa, mas é a verdade. O crente, ele tem que olhar para as coisas naturais da forma natural. Mas o que é espiritual é espiritual. Se o seu problema é algo que você precisa pedir perdão, não vai atrás de gente que está querendo ganhar dinheiro, isso como ferramenta, irmão. A palavra de Deus já está clara quanto a isso. Se confessarem os vossos pecados uns aos outros, Deus é fiel e justo. Está ali, e está aqui há mais de 2000 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas hoje, a gente tem uma carência de querer se fazer parte, né? O fazer parte de todo mundo, então eu tenho que saber, sabe o que é isso, o que é aquilo outro. A sede de querer aprender, aprende até coisa que não precisa. E se mistura. Veja bem, o conhecimento, irmãos, ele traz limitações quando você começa a usar ele de forma errada. E fica feio. Você pode ver, cara, que as pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa, elas entram, hoje mais do que nunca, são chacoteadas. É uma chacota, sabe? É uma coisa assim que é um jargão, é uma coisa que fica feio, igreja. É ridículo. Diga assim comigo, o conhecimento da terra se usa na terra. Agora, o que é espiritual é no espírito. E pronto, traga isso para a sua vida. Ah, pastor, mas a gente pode usar de técnica. Claro, meu querido, não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu estou querendo dizer que você é uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Deus te deu um novo coração e você continua usando aquilo, coisa que era do velho homem, para fazer coisas que Deus quer fazer nova. Lembre-se, Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Vocês viram o que aconteceu no carnaval esses dias aí? Vocês viram? Foi notícia para tudo que é lado aí. Aquela cantora bateu de frente com a outra e pronto. Só que os religiosos vão dizer assim, isso não foi Deus. Isso aí foi uma coisa. Irmãos, quem é eu e você para ficar julgando isso, irmãos? Da maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. É melhor você deixar o que é de Deus para trás, Deus tratar. Não se coloque no meio de um tratamento. Deixe Deus fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Então, a primeira coisa que Davi fez, é levar os problemas para Deus. Ele derramou, a Bíblia diz que Pedro estava num ambiente de oração incessante. Havia um lugar onde Deus estava preparando. Você vê que, diante das circunstâncias que havia o primeiro milagre de Jesus, Maria então foi e falou para quem que acabou o vinho? Maria, a mãe de Jesus, falou para quem? Vai ali comprar no meio da rua. Acabou o vinho, vai ali buscar no Arque. Eu vi uma promoção de vinho lá. Vai ali comprar no Bistec. Não. Ela chegou e falou, Senhor Jesus, acabou aí, ó. E agora? Você está entendendo em nome de Jesus? Você quer ter vitória nos meus problemas, irmãos?
Busca primeiro nele. Derrama nele. Eu estou dando um exemplo de um homem que tinha uma convicção do reinado. O Senhor já tinha falado para ele que ele seria rei sobre Israel. Não havia dúvida no coração de Davi. Só que Davi esperou o momento e o tempo de Deus para isso acontecer. E nesse processo ele sofreu tanto quanto eu e você sofremos. Quando uma palavra de Deus é liberada sobre nós, e a gente às vezes quer botar a mão na frente dos pés. A gente quer pegar aquilo antes do tempo, a gente quer fazer fora do horário, a gente quer fazer porque a gente recebeu. Irmãos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e havia um clamor no coração dela de fazer, de querer. Eu disse assim, não tem problema você querer fazer. Só que o seu papel é buscar em Deus, para saber se esse é o momento e o modo que Ele quer. Preste atenção, a palavra do Senhor diz lá em Tiago que nós temos que buscar sabedoria e pedir a Deus sabedoria. Peça a mim, peça a Deus sabedoria, e Ele nos dará deliberadamente, ou seja, à vontade. Quanto mais você quiser, você vai ter. Só que para um propósito, para uma realidade, para algo interessante que vai agradar a Deus, porque tudo que você faz, você está sendo um holofote no mundo espiritual, para exatamente cumprir o propósito de Deus na terra. Por isso que não passa por o que você quer, por isso que não tem a ver com a maneira como você acha, tem a ver com aquilo que Deus tem desenhado. Diga assim comigo, outro ponto. Aumente sua fé. Pastor, mas como no meio dos problemas? Irmãos, não existe lugar melhor da gente efetivar nossa fé no tempo do problema. Não tem, irmãos. Quando está tudo bom, a gente sempre diz isso, né? Quando está tudo bom, como é que você vai ser tudo aquilo que Deus espera que você seja? Se está tudo bom. Como é que você vai ter, por exemplo, assim, como Paulo diz, aprendi a viver tanto no pouco quanto no muito. Como é que isso foge da realidade de um cristão? Sabe como? Quer ver um exemplo? Quando não vai bem, não vamos falar da área sentimental. Eu não estou bem. Vou dar um exemplo para quem é casado. Meu marido não me entende, pastor. Minha esposa não me entende. Ah, sim, pastor, é muito ruim, sabe, você via Deus assim. A gente não tem apoio dentro de casa. Eu fico pensando, Jesus tinha apoio aonde? Jesus tinha apoio aonde? Quer ver outra coisa? Financeiro. Bate assim no bolso. Diz assim, ó, isso aqui batendo. Não é meu, é dele. Quem quer ganhar salário acima de 10 mil reais aí? Então vamos trabalhar que Deus vai dar. Faça a sua parte, Deus vai te dar, varão. Ele tem o melhor dessa terra, mas faça a tua parte. Está entendendo? Não, mas pastor, eu estou vivendo um tempo de crise. Está difícil. Está muito difícil. E Jesus dizendo assim, meu Deus, eu expliquei. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Faz conta, igreja. Se você ganha 1.000, vive com 1.000. Não queira viver com 2. Você vai ter aflições. Só que as aflições que Jesus fala não são essas que você provocou. Entenda. Eu vivo meu casamento, não está bom. Meu marido não me entende. Mas você é sujeita ao seu marido? Não, mas peraí, eu não sou escrava dele, né? Eu vivo uma aflição dentro do meu casamento, porque, sabe, pastor, a minha mulher não me entende. Tá, mas você morreu por ela como Jesus morreu por a igreja? Não, pastor, ora porque existe uma aflição dentro da minha casa, parece que eu entro e isso, aquilo, outro. Tá, mas você tem sido um sacerdote sobre a sua esposa, lavando ela pela palavra de Deus. Quando Jesus diz que nós no mundo teríamos aflições, não são as aflições que a gente provoca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Lembra que o pastoral falava isso há muito tempo assim? Alô? E hoje, irmãos, qualquer coisa que aconteça no tempo da provação e das lutas, a gente quer parar. Sendo que no versículo 3, o que 142, 3. Olha só, Salmo 142, 3. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, preste atenção. Conheces a minha, ou seja, o meu caminho. Ele sabe por que eu estou naquele lugar.
Porque Deus sabe o que você faz, sim ou não? Ele conhece tudo. Então Ele sabe que o que você está passando, Ele consegue discernir. Eu acho que Deus consegue, entendeu? O que é Ele tratando e o que é você fazendo. E aí Ele continua. Conheces... Não, volta ali um pouquinho, no 3. Isso. Conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Diga assim comigo. Mesmo nos problemas, Deus me poupa. Por isso que o lugar onde nós passamos por problemas, nós temos que entender que é Deus trabalhando para que a nossa fé seja aumentada. Olha o versículo 5. Diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos... Como é que um homem, vivendo o que vivia, fugido numa caverna e tudo mais, você sabe do contexto, consegue orar e dizer dessa forma ainda para Deus? Porque ele tinha certeza do que Deus era. Em meio às lutas, irmãos, a gente precisa entender, e entender da seguinte forma: eu tenho certeza do que Deus é para mim, sim ou não? No meio de uma situação onde eu estou vivendo, qual é a garantia que eu vou sair vitorioso? Se você estiver no Senhor. Por isso que nós entendemos, e é uma verdade, não tem nada que Deus não resolva. Nada. Você pode achar que qualquer problema é insuperável, mas tudo Deus faz, mas Ele faz do jeito dele, não é do seu. Então o que Davi está dizendo é o seguinte: numa caverna fugindo, diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então o que você está passando, o que eu estou passando, existe um fundamento para que a nossa fé, diga assim comigo, a minha fé seja aumentada. Quer ver outro homem que estava numa luta? Vai lá para Jó, por favor, capítulo 23, versículo 10. Jó diante dos amigos, aquela questão toda, o pessoal perguntava: e aí, Jó? E o Senhor? E isso, e aquilo outro, como é que é? E tal, que ele diz assim, ó: mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Sabe o que Jó está dizendo para os amigos dele? Assim, ó: Ele me conhece, Ele sabe o que eu aguento. Mas se Ele está me provando, Ele sabe que eu vou sair daqui como ouro. E sabe o que a Bíblia diz de ouro? Um lugar refinado. E quanto mais provado, melhor ele é. Se você tem passado por luta, se tem situações, problemas, a primeira análise você tem que fazer é o seguinte: o que eu fiz para estar nela? Ah, pastor, mas eu não, aí é Davi, ó, comprei o que não era para ter comprado. Deus, tem misericórdia, Senhor. Não faça assim. Agora eu vou ter que vender isso aqui, né? O que eu vou fazer? Aí liga: ô Valdeir, me ajuda, eu não sei o que. Primeiro vai e dobra o joelho. Pede perdão. Me meti, não quero... Perdão, se rasga, irmãos. A Bíblia diz que Davi não foi para a guerra, estava no terraço da sua casa, Betseba estava lá. A Bíblia diz assim: Betseba então foi ao palácio e ali deitou. Irmãos, não disse que teve uma conversinha: pede um iFood para nós comer alguma coisa antes. Foi literal. Para te ver como a tragédia no coração de Davi já era tão clara, escancarada, porque ele não entendeu o que Deus queria, que diz exatamente isso. Houve um filho, nasceu um filho, e aquele filho morreu. Só que antes disso ele ficou o quê? Davi fez tudo que não devia. E ele ficou tentando. Quando o filho morreu, o que aconteceu? Limpou, deu, vamos para frente. Sabe, tem pessoas, irmãos, que vivem de um passado arrastando que nem aqueles cachorrinhos. Não. Essa luta que eu passo, ainda é devido daquilo. Mas eu já superei ela, tá? Estou tranquilo. Mas eu trago só como acessório, que eu acho bonitinho. É legal. Não, mas eu já superei, eu sou cura. Meu Deus, já liberei o perdão. Mas isso... preciso disso ainda, para saber quem eu era, de onde eu vim, como eu sou. Diga para a pessoa do seu lado: nada de acessório, varão. Nada. Diga assim comigo: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Quantos entenderam? Dê uma salva de palmas para Jesus.
Então o Senhor, assim como Jó fala, e eu já estou terminando, conhece tudo sobre nós. E se a luta que nós estamos passando, ela tem um fim, você pode ter certeza que essa luta é para você ser mais parecido com Ele, mais entendendo o que Ele passou, mais suportando o que Ele suportou. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou suportar tudo que o Senhor... Não é isso que eu estou comparando você e eu, nada disso. Eu estou falando de aprimoração, eu estou falando de lapidar, eu estou falando de ser um produto claro da terra no céu. Alguém que as pessoas vão olhar para você e vão ver no seu rosto a alegria da salvação. Sabe, aquele ambiente em que a Bíblia disse um coração alegre formoseia todo o rosto. É sobre isso que Davi está dizendo. E o interessante, irmãos, que quando você medita sobre a palavra, você vê aqui uma situação bem pertinente. Davi estava sozinho. O versículo nós lemos lá em cima, ele diz assim: eu olho para a minha direita, quem estava lá não está mais. E não adianta, varão e varoa, o que você precisa passar, tua tia não vai passar, teus tios, teus irmãos, teus pais, teus pastores, teus líderes. Diga assim comigo: sou eu que tenho que passar. E por último, ser cheio de esperança. Versículo 7. Coloca ali, por favor. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a tua luta, os teus problemas, as dificuldades vão ser testemunho para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: rapaz do céu, só Deus na vida desse homem, só Deus na vida dessa mulher, só Deus. E sabe o que é bom? É que quando vão perguntar para você: o que você fez? Rapaz, eu não sei, foi Deus. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.